Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Com certeza está. Então venho aqui para começar as aulas online com vocês de ciências. Prazer em conhecê-los. Afinal de contas, com essa pandemia, o jeito de nos comunicarmos a partir de agora é desse jeito, Precisamos nos adequar à realidade atual. Não é um meio muito viável de nos conhecermos, mas é por aqui que a gente vai ter os nossos contatos semanais em relação ao conteúdo de ciências do sétimo ano. Ciências, na verdade, é uma matéria, é uma disciplina muito interessante, que estimula a nossa curiosidade. E nós sabemos, e vocês sabem, que para nós seres humanos aprendermos algo, a gente tem que ter força de vontade e curiosidade acima de tudo, Quando a gente se interessa por uma coisa, a gente aprende melhor. Qual que é a importância da ciência hoje? Ela é fundamental, Afinal de contas, com essa pandemia do Covid-19, estamos apostando todas as nossas cartas na ciência, para que possam descobrir com a maior rapidez possível a vacina que vai nos proteger contra Covid-19, para que possamos voltar à nossa vida normal, com toda a segurança possível, para que possamos voltar para a escola, Afinal, lá o nosso habitat, na verdade, nós professores, vocês alunos. Então, vamos desenvolver o nosso conteúdo em ciências. O que vocês já estudaram até hoje, A gente vai dar continuidade a esse estudo. A ciência do sétimo ano, ela contempla os seres vivos. A gente vai estudar os seres vivos. E o conteúdo a gente vai ver agora, a gente vai ver juntos agora, ele vai estudar sobre o quê? Aqui é a apresentação. Escola Municipal Santa Terezinha, disciplina Ciências, professor Júlio Souto Campos. Ciência da Natureza e suas tecnologias, ensino fundamental sétimo ano. No final, do estudo desse conteúdo, com as aulas, com as explicações, com as atividades, no final você vai ter que ter como objetivo reconhecer os diversos tipos de relações ecológicas entre os seres vivos, destacando as relações harmônicas e não harmônicas. Essas relações não harmônicas chamadas de relações desarmônicas. Vamos lá? Vocês que estão com o livro aí, com o livro didático, o livro de ciências que vocês têm em mãos aí, é esse. Esse conteúdo você vai achar ele lá no livro, lá nas páginas 146 até 150. Então vamos ver como acontecem essas relações entre os seres vivos aí. Aqui eu tenho uma família de tatus, São animais aí desdentados. O jeito que eles vivem na natureza, Eles cavam buraco, eles comem raízes, Eles comem restos de animais mortos. O animal na nossa região tem bastante, o tatu-bola, o tatu-peba e o tatu-galinha. Tem gente aí que adora caçá-los, para alimentação. Vamos lá. Eu tenho aqui uma família de capivaras. A capivara pertence à família dos roedores, Tanto os tatus quanto as capivaras são mamíferos. Esses são roedores. Quem já viu o animal de perto viu que eles têm os dentes da frente muito desenvolvidos, para roer. Infelizmente são animais muito caçados também para a alimentação.
Vamos ver as chamadas relações ecológicas. Vamos diminuir aqui. A gente consiga ver melhor os slides. O que são relações ecológicas? Relação que acontece na natureza. Estamos vendo agora a relação ecológica que acontece entre os animais, entre os seres vivos. O que são relações ecológicas? A definição são essas: são interações dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. A família de tatus é uma comunidade biológica. Aqui eu tenho uma comunidade biológica. Cada ser vivo no planeta tem sua importância, né? É óbvio que tem sua importância, né? Então, esses animais, eles precisam sobreviver, né? Nós, seres humanos, também somos animais, né? Só que somos diferentes dos outros porque somos animais racionais, né? Não sei se vocês sabiam, nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos, né, que somos capazes de realizar esse movimento aqui, ó, chamado movimento de pinça, onde seguramos, né? Chamado, os meninos falam que é o movimento do beliscão. O único ser vivo capaz de fazer esse movimento de pinça somos nós, seres humanos. E além do mais, né, temos a capacidade, somos racionais, temos a capacidade de pensar antes de agir. Os outros animais não, eles agem instintivamente, eles agem por instinto, né? Alguns animais irracionais, nós seres humanos conseguimos domesticá-los, como é o caso do cão, que pertence à família dos canídeos, os gatos, que pertencem à família dos felinos, né? É a mesma família da onça pintada, né? E temos também os outros animais aí, né? Que não são bem, que são domesticados também, que são os bovinos, os equinos, etc, né? Aí é o seguinte, vamos continuar então. Classificação. Os animais, né, nas relações biológicas, nas relações ecológicas, são classificados em. Dentro dessas relações eu tenho as relações interespecíficas. Essas relações ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Intraespecífica ocorre entre indivíduos da mesma espécie. As intraespecíficas, indivíduos da mesma espécie. Então não vamos esquecer não. Aqui eu tenho, então, né, uma colmeia de abelhas. Como é que elas trabalham? A gente vai ver daqui a pouco que elas trabalham num sistema bastante interessante, né? Então, elas se relacionam só com indivíduos da mesma espécie e possivelmente da sua mesma colmeia, tá? Isso é relação intraespecífica. Aí eu tenho outra relação, que são as interespecíficas. Essas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, tá? As interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos ver a imagem para a gente entender, né? Aqui eu tenho uma relação ecológica, a gente vai ver ela depois. Que relação ecológica é essa, tá? Aonde uma onça pintada está predando ou pegando um jacaré para alimentação, tá? Essa é uma relação interespecífica que acontece entre indivíduos de espécies diferentes. Então, vamos de novo. Relações intraespecíficas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, vamos pelo nome aqui, a gente dá para entender melhor. Intra é dentro, mesma espécie. Inter é fora, espécies diferentes. Ok? Agora vamos ver. Esses animais, essas relações são classificadas como harmônicas, que são relações positivas. O que caracteriza relações harmônicas positivas?
não há prejuízo entre os organismos associados e ao menos uma espécie é beneficiada. Tá? Então, relação entre dois indivíduos, dois organismos. Lembrando, nenhum deles sofre prejuízo. Só que nessa relação, onde não há prejuízo para nenhum dos organismos, um desses organismos, é beneficiado, ou uma espécie é beneficiada. Aqui eu tenho, por exemplo, uma relação harmônica positiva entre o pássaro palito e um crocodilo ou jacaré. É uma relação harmônica positiva? É. Por quê? Esse jacaré vai comer esse pássaro. Pode acontecer? Pode. Mas não é isso, essa relação caracterizada. Esse jacaré, ele vai dormir, tomar sol, abre a boca, esse pássaro palito vem para comer os restos de comida que estão entre os dentes desse jacaré. Interessante, né? Interessante. Outra relação a gente vai ver lá na frente, você vai entender melhor isso aqui, né? Mas basicamente essa relação harmônica positiva, ela se define como não há prejuízo para nenhum dos organismos, tá? E pelo menos uma sai beneficiada. Só que aqui nessa relação aqui, os dois saíram beneficiados, né? O jacaré, o crocodilo com os dentes limpos, o pássaro palito alimentado. Relações harmônicas, relações desarmônicas negativas. Ao menos uma espécie é prejudicada. Aqui, tá? Aqui é um galho de árvore, um galho de uma planta, tá? Esses bichinhos pregados aqui são chamados de líquens. O que acontece? Eu não sei se vocês já estudaram a parte da planta, né? Raiz, caule, folha, flores e frutos, quando a planta é completa. Vamos fazer um desenho aqui. Raízes. As plantas se alimentam, retiram o alimento do solo pelas raízes, são sais minerais. E essa planta precisa levar esses nutrientes aqui, ó, até as folhas, que a planta respira pelas folhas, tem que levar para os nutrientes para lá. Como é que esse nutriente é levado? Esse nutriente é levado, sobe aqui, ó, a chamada seiva, ela é levada aqui entre o caule e a casca da árvore. O que esses líquens estão fazendo? Sugando os nutrientes dessa planta pela casca. Ele vai sugar todos os nutrientes dessa planta. Porque esses líquens são seres vivos, eles precisam alimentar para sobreviver. Eles estão aí alimentando para a sua sobrevivência. Só que é uma relação entre essa planta e esses líquens, só que ela é desarmônica e negativa. Por quê? Porque ela está sugando esses líquens. Aqui, esses bichinhos que estão pregados aqui, ó, estão sugando os nutrientes da planta. Essa é desarmônica. Prejuízo para uma espécie. Ao menos uma é prejudicada. Quem é prejudicado? A planta. Quem é beneficiado? Os líquens. Classificação geral. Relações intraespecíficas. O que são relações intraespecíficas mesmo? Falei para vocês, intra é dentro, mesma espécie. As harmônicas. Formação de sociedade e colônia. A gente vai ver daqui a pouco. Desarmônica. Competição intraespecífica. Competição entre seres da mesma espécie. Uma das principais competições, a gente vai ver daqui agora, mas eu vou adiantar para vocês, é a procura de alimento, né? Muitas das vezes aí os leões saem para caçar, eles capturam a presa, alguns comem, outros não, né? Então é a relação intraespecífica entre a mesma espécie, só que desarmônica. Relações interespecíficas. Inter é fora, espécies diferentes. Como é que ela acontece?
As harmônicas, mutualismo, a gente vai ver daqui a pouco, o comensalismo, o inquilinismo. Essas são harmônicas. E as desarmônicas, interespecíficas desarmônicas, predatismo, parasitismo e competição interespecífica. Tá vendo que interessante? A competição tanto intraespecífica quanto interespecífica. Competição é essa, a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Vamos seguindo. Relações intraespecíficas harmônicas. Vamos entender então. Intraespecífica, intra dentro, mesma espécie. Harmônicas são positivas. Há benefício para pelo menos uma espécie, tá lembrado que eu falei aí? Aqui eu tenho um monte de formigas. Um monte de formigas. Formigas, você sabe que elas trabalham em forma de colônia. Ou sociedade. Olha a sociedade de formigas aí. É uma interação entre indivíduos de uma mesma espécie, que é intraespecífica, em que há divisão de atividades. Lá no formigueiro, ou então lá na colmeia de abelhas, que é uma sociedade, cada um é responsável por uma parte. Né? Não sei se vocês são curiosos. Quando eu era menino, eu era muito curioso. Não sei se vocês já viram as formigas, quando elas vão andando em sentido contrário, elas pegam e batem uma na outra assim. Pra quê? Sabe pra quê? É para ver se são indivíduos da mesma sociedade. Se não for, né, eles vão expulsá-la, ou matá-la ou expulsá-la. Né? E lá dentro também da sociedade de abelhas, o principal indivíduo que tem lá é a rainha. Dentro, se não houver rainha no formigueiro, se você pegar um formigueiro, pegar a rainha, o formigueiro some. Né? Agora, se a rainha estiver lá, todos os outros seres que são as formigas operárias, as formigas que trabalham na maternidade, vão ficar lá para cuidar, né, do formigueiro. Elas trabalham em sociedade. Como é que é a sociedade de animais? É uma interação entre indivíduos de uma mesma espécie em que há divisão de atividades. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Opa, tem. Nesses casos, os indivíduos se organizam em castas, ou seja, grupos sociais especializados no desempenho de suas funções. Tem a casta das operárias, as castas que cuidam da maternidade, a casta que cuida da alimentação, a casta que cuida, né, da abelha rainha. A abelha rainha é responsável na reprodução. Ela que vai povoar o formigueiro. Né? Ok? Vamos lá. Exemplos de sociedade: abelha, cupim, formiga, tá? São exemplos de comunidade. O cupim é interessante, né? As formigas trabalham com o fenômeno da epigeia. A sociedade delas é embaixo, é dentro da terra. O cupinzeiro é epigeia, é para cima, né? Forma um cone, cupinzeiro lá. Né? Lá que funciona a comunidade desses seres. Outra interespecífica harmônica, colônia. É uma interação em que há associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie, formando uma espécie de unidade. Então, vários indivíduos, numa colônia, vários indivíduos se unem e formam uma unidade só. Exemplo: coral cérebro e caravela. O que é isso? Olha aqui para você ver. Ó. Aqui não é um indivíduo só não, são vários indivíduos aqui, ó, que se uniram em uma colônia. A partir daqui eles vão viver em unidade. Isso é colônia. É uma interação em que há associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie formando uma mesma unidade. Okay? São vários, né, elementos aqui que vai formar esse coral. Okay? Aqui eles vão provavelmente se alimentar, tá, conjuntamente. A gente vai ver agora. Competição intraespecífica. Intra é entre, dentro da mesma espécie. O que é essa competição?
é quando indivíduos de uma mesma população disputam os mesmos recursos do meio que não estão disponíveis para todos. Esse tipo de relação existe em praticamente todas as espécies. Todas. Tá? Então, intraespecífica é a mesmos indivíduos. É quando indivíduos de uma mesma população disputam os mesmos recursos do meio que não estão disponíveis para todos. Esse tipo de relação existe em praticamente todas as espécies. Uma alcateia de lobos são canídeos carnívoros. Se alimentam de quê? De outros animais. Eles vão ter que caçar para alimentar. Se a alimentação não der para todo mundo, vai haver uma competição aí. Só alguns vão se alimentar e outros não. Na espécie humana em que somos racionais, isso aí é visto de outra forma. Mas há também competição por alimento, outra coisa dentro da nossa espécie humana. Mutualismo. O que é isso? Ambas as espécies que interagem obtêm benefícios. Isso aqui é interespecífica, espécies diferentes. Pode ser dois tipos. Obrigatório, que é a simbiose. Toda e qualquer associação permanente entre indivíduos de espécies diferentes que normalmente exercem influência recíproca do metabolismo. É simbiose. Então, o metabolismo de um favorece o metabolismo do outro. O metabolismo dos dois é o mesmo. São indivíduos, pode ser de espécies diferentes, mas os dois, o metabolismo dos dois é o mesmo. Vamos ver isso daqui a pouco. Aqui eu tenho, por exemplo, uma relação de simbiose entre a abelha e a flor. Abelha e flor. Onde que há ajuda mútua aí? Suponhamos que seja uma flor de uma planta que produz fruto, frutífera. Planta completa, com raiz, caule, folha, flores e fruto. Não sei se vocês já estudaram, se não estudaram, a gente vai ver isso daqui uns dias. Porque os seres vivos, eles se reproduzem. Que tipo de seres vivos que eu tenho? Tenho animais, vegetais e micro-organismos. Todos eles se reproduzem. Não de maneira igual, mas se reproduzem. A ciência lá do oitavo ano, vocês vão estudar isso. Eles se reproduzem. Como é que acontece a reprodução, então? Qual que é a relação mútua que está vendo aqui? A abelha, ela está sugando o néctar da flor para alimentação própria ou para ir para a colmeia, juntar o mel lá para ela comer na época da chuva. Porque quando chove a abelha não vai sair não, porque ela morre. O que acontece? Se você pegar uma abelha e olhar ela numa lente de aumento, você vai perceber que aqui, nas patinhas dela, tem vários microcílios. Uns ciliozinhos assim. Quando ela vem se alimentar aqui, nessa flor, suponhamos que essa seja uma flor macho, o que vai fazer? Ela vai pegar um pólen, que é uma parte amarelada que tem na flor, e vai voar para outra flor. Quando ela faz esse voo dessa flor macho aqui, carregou o pólen nas suas patinhas e levou para outra flor fêmea, ela vai fazer o quê? A fecundação. Fecundação. Aquela flor. Aquela flor, a partir de então, ela está pronta para produzir um fruto. Qual que é a relação mútua, então? A abelha se alimenta e ela transporta o pólen para outras flores. Ok?
Ah, então se não tiver abelhas ou insetos, não há polinização? Não. Né? Agora na casa de vocês aí, quem mora na zona rural até a minha cidade, vai perceber que os pés de manga estão produzindo flores. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas as flores do pé de manga estão caindo tudo. Não é que está caindo tudo. As flores macho e as que não fecundaram vão cair. Só vão dar fruto as flores fêmeas que foram fecundadas. Por quem? Por insetos. Na maioria dos casos, abelhas. Né? Se a pessoa quer tanto de flor que tem no seu pé de manga, se desse fruto em tudo, o pé de manga ia aguentar, não ia cair todos os galhos. Né? A natureza, gente, é a coisa mais perfeita que existe. Né? Tudo foi feito no seu devido lugar. Né? Por isso que esses problemas ecológicos aí, que estão cansados de saber, a gente vai ver lá no final com a cadeia alimentar, como é que ela acontece, está causando esses problemas. Né? A natureza hoje ela está num nível de destruição fora do comum. Ocasionado por quem? Pelo ser humano. Né? Isso é muito debatido lá na aula de geografia. Né? Ciências também vê isso muito, mas geografia é que bate em cima disso. Né? A questão da destruição do meio ambiente. O que está causando isso? Vamos ver outra aqui. Mutualismo. É facultativo, chamado protocooperação. Relação na qual determinadas espécies, embora possam viver sozinhas, associam em troca de benefícios. É a protocooperação. Alguma espécie não precisa da outra, na verdade, mas ela se associa a outra, né, em troca de benefício. Ela não precisa daquela associação. Ela consegue viver sozinha, sobreviver sozinha, sem a outra. Mas ela associa ela em troca de benefícios. Para facilitar a sobrevivência, na verdade. Né? Aqui eu tenho esse peixe aqui lá do desenho, peixe palhaço. Né? Ela está lá no fundo, no fundo das águas, nessas plantas aqui. Tá? Qual que é a protocooperação que está aqui? Aqui é o esconderijo para ele. Ele esconde aqui dentro. Né? Ele esconde aqui. Né? Então ele teve aqui uma troca de benefício. Comensalismo. O que é isso? Associação entre indivíduos de espécies diferentes é a relação interespecífica em que um deles, denominado comensal, aproveita o resto do alimento ingerido pelo outro, sem prejudicá-lo. Isso aqui é o aproveitador, né? É o esperto da situação, é o comensal, aquele que come resto de outros seres vivos. Exemplo, tubarão e rema. Vamos ver aqui. Eu coloquei outra aqui para explicar. Tá? Tubarão e a rema. A rema é um peixinho que vai atrás do tubarão mesmo. Ele tem uma lixa aqui, ó, e ele prega debaixo do tubarão. O tubarão, como tem uma boca ventral, dentes muito afiados, ele come, a hora que ele morde na presa, ele balança para poder cortar. Né? Porque ele não faz assim não, né? Porque a hora que ele pega a presa, se ele fizer assim para mastigar, a presa some. Então ele pega, morde e torce. E balança a cabeça. Igual o peixe, quando você fisga ele fica por isso, ele balança a cabeça. Ele balança a cabeça e rasga a presa e engole. E quando os restos caem aqui, esse bichinho vai e come. Né? Ele vai e come. Esse aqui é o comensal, que é a rema. Ele come os restos do tubarão. Que também tem um que pode ser entendido como comensalismo, que é de novo o pássaro palito e o jacaré. Né? Ele não precisa disso para sobreviver. Não precisa. Ele pode comer outra coisa. Mas ele aproveita isso aqui, né? É um comensal, ele aproveita isso aqui, né? Para alimentar. Tá? E ele não prejudica o jacaré também, né? Está ajudando, na verdade. E a rêmora também não prejudica o tubarão. Isso é comensalismo. Inquilinismo. Inquilino é que mora. Associação entre indivíduos de espécies diferentes é interespecífica de novo.
associação entre indivíduos de espécies diferentes em que apenas uma espécie é beneficiada, o inquilino, sem prejuízo para outra espécie, o hospedeiro. Exemplo, orquídea. Maravilha. As orquídeas, gente, são plantas. O que acontece? Tá? Ela vive junto das árvores e ela prega suas raízes no caule da árvore e suga os nutrientes da árvore. Tá? Só que diferente dos líquens que está lá atrás, ela tira os nutrientes só para manter viva, manter sua sobrevivência. E ela não prejudica, né? O hospedeiro, o inquilino é a orquídea, que no caso o hospedeiro é a árvore. Então essa orquídea que está aqui para poder se alimentar e sobreviver, mas ela não prejudica a árvore, tá? É uma relação chamada de inquilinismo. É uma moradora aí. Protocooperação de novo, que a gente viu lá atrás. Benefício para as duas espécies. Não ocorre dependência entre as espécies envolvidas. Aqui na fazenda onde vocês moram, quem mora na fazenda vê muito isso, né? Um passarinho chamado o anu em cima do boi, fazendo o quê? Comendo os carrapatos, né? Quando você vai tirar... Eu morei na fazenda há alguns anos e ficava observando. Ia tirar leite, né? E ficava olhando as galinhas. A hora que a vaca estava lá, né? Tinha alguns carrapatos grudados nela. A vaca nem percebia aquilo, não sei se ela percebia pela relação ecológica que existe da protocooperação, ela deixava. A galinha dava um pulinho, pegava o carrapato e comia, né? Benefício para as duas espécies, por quê? A vaca que fica sem o carrapato e o pássaro que enche a barriga, né? Que come, tá? Benefício para as duas espécies, não ocorre dependência entre as espécies envolvidas. Nem o boi é dependente do pássaro, nem o pássaro é dependente do boi para alimentar, né? É lógico. Relação intraespecífica desarmônica entre espécies diferentes, negativas, desarmônica. Predatismo, de predador. Estabelece-se entre uma espécie predadora e outra espécie denominada presa. Predador e presa. Exemplo, qualquer animal que devora outros animais. Aqui eu tenho uma águia, pode ser uma coruja, um gavião, pegando um pássaro em pleno voo. Essas árvores de rapina, que é o gavião, que é a coruja, elas têm a visão muito aguçada. Uma águia, que no Brasil não tem, ela tem aproximadamente 3 metros de envergadura de uma asa na outra, gigante. Ela consegue ver um ratinho a até 3 km de distância. Então ela vem em cima e pega, né? Qual outra relação predatícia você conhece? Leão, né? O gatinho lá da sua casa pegando passarinho para comer, né? Isso é predatismo. Quem que sai beneficiado? Predador. Prejudicado? A presa. Mas a natureza trabalha com o processo de seleção natural. As espécies dão conta de nutrir a necessidade alimentar das outras, né? O parasitismo. Parasita. Uma das espécies, normalmente a menor, vive sobre ou dentro da outra, alimentando-se dela sem geralmente matá-la. Exemplo, lombriga, no intestino humano, piolho, carrapato. Aqui tem uma aranha, tem vários bichinhos aqui, ó, que são os parasitas dessa aranha, tá sugando os nutrientes dela. O carrapato. O carrapato é o seguinte, ele vem, prega numa presa, pode ser nos seres humanos, em outro animal qualquer, cachorro, então ele suga o nosso sangue, tá? Ele está sendo o parasita. Ele está tirando nossos nutrientes. Ele está tirando o nosso sangue. Só que não mata. Pode matar se for excessivo. A lombriga, por exemplo, ela vive dentro do intestino dos seres vivos.
dentro do intestino dos seres vivos. O intestino é quase que a parte final do sistema digestivo. Ao invés do nosso corpo aproveitar os nutrientes da nossa alimentação que alimentamos, as lombrigas comem, dá amarelão, dá tristeza, né? Então as lombrigas são parasitas do nosso organismo. Competição interespecífica. Disputa entre indivíduos de espécies diferentes, a gente já viu lá atrás, por recursos do meio que não existem em quantidade suficiente para todos. Animais que têm o mesmo tipo de alimento, leões, hienas, né? Aqui, ó, entre espécies diferentes, têm o mesmo hábito alimentar. Tanto a hiena quanto os leões são carnívoros. Aqui vai dar a lei do mais esperto, né? Quem pegar a presa e comer primeiro, né, vai sair no lucro, a outra fica no prejuízo. Vamos então à cadeia alimentar para a gente entender alguns itens aqui. Essa cadeia alimentar é a cadeia alimentar simples. É uma cadeia alimentar, não é uma teia alimentar. Vamos lá. Aqui eu tenho o ser produtor, que são as plantas. A seta indica troca de energia. A planta passa energia para o consumidor primário, que aqui colocou um gafanhoto, ou grilo. Esse grilo vai passar energia quando for alimentado pelo sapo. Então, o sapo, como grilo, pega a energia dele para a sua sobrevivência, consumidor secundário. Ou terciário. O terciário vai comer o sapo. O sapo, a questão, o alimento que o sapo fornece no seu corpo é transmitido para a cobra, que é o consumidor terciário. E por sua vez o gavião vai comer a cobra, que é o consumidor quaternário. Mas essa cadeia alimentar é desse jeito? Não, o gavião pode comer tanto a cobra, quanto o sapo, quanto o grilo e talvez a planta, né? A cobra pode comer tanto o sapo quanto o grilo. O sapo pode comer o grilo e o grilo come a planta, né? Aí poderia fazer um processo que vocês já viram provavelmente, que é a teia alimentar. Ok? Esse aqui ainda vai mais para frente. Todos esses animais, quando morrem, até as plantas, o grilo, o sapo, a cobra e o gavião, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser atacados por fungos e bactérias e vão ser transformados em sais minerais, né? Que por sua vez esses sais minerais são reaproveitados pelas plantas para sua alimentação. Tá? Essa cadeia alimentar representa, tá, um ciclo hidrológico, um ciclo biológico, um ciclo da vida, sem nenhum problema. Tá? Essas plantas aqui, ó, na cadeia alimentar são chamadas de seres autótrofos. O que são seres autótrofos? São seres que produzem o seu próprio alimento, né? Ou a planta que está lá na sua casa, você vai lá e dá arroz para ela? Não vai, né? Ela se vira. A planta, para sobreviver, você precisa dar 3 coisas para ela: solo para ela fixar, água e luz solar. Porque as plantas têm um processo muito interessante na natureza. Elas praticam o processo da fotossíntese. Foto é luz, síntese é um resumo. É uma síntese da luz. O que acontece? Durante o dia elas respiram o contrário da gente. Ela respira CO2, que é gás carbônico, e elimina O2, que é oxigênio. E nós respiramos, né, O2 e eliminamos CO2. Então seria uma troca aí, né? Durante o dia, durante a noite, sem a presença da luz solar, né, como não tem a luz do sol, ela respira igual a gente. Respira oxigênio e libera gás carbônico. Ok? E eu tenho também que os outros animais aqui, ó, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, o que for vindo para frente, são chamados de seres heterótrofos ou consumidores. Autótrofos produzem seu próprio alimento, heterótrofo precisa de outros seres para poder se alimentar, né?
Aí eu tenho lá uma gama de animais, né? São os herbívoros, os bovinos, os equinos. Temos os carnívoros, gato, cachorro, né? E nós, seres humanos, somos omnívoros. O que é um ser omnívoro? Se alimenta de carne e vegetal ao mesmo tempo, né? Temos lá os sapófitos, que alimentam de carniça, né? O urubu, por exemplo, é um. Eu falei lá para vocês agora mesmo da quebra do ciclo hidrológico, do ciclo da vida, quebra do ciclo biológico, tá? Ou quebra do ecossistema. Aquela cadeia alimentar de novo, né? Perfeitinho. Vamos fazer uma suposição. Sabe que animal entra em extinção, né? O que quer dizer que o animal entra em extinção? Que ele não existe mais. Suponhamos, vamos de novo, suponhamos que o sapo não exista mais. A única forma de alimento desse ser, dessa cadeia alimentar é essa, não tem outra. Um exemplo. O que vai acontecer? Vai acontecer uma quebra do ecossistema aqui. O sapo não existe mais. Vamos botar ele de novo. Estava ali, não existe mais. O que vai acontecer agora? Se o sapo que estava aqui alimentava única e exclusivamente de gafanhotos, o que vai acontecer com o número de gafanhotos? Vai aumentar. Vai ter gafanhotos pra caramba. Se os gafanhotos aumentarem, eles comem só planta, o que vai acontecer com a quantidade de plantas? Vai diminuir. E a cobra que alimentava só de sapo vai extinguir também, entrar em extinção também. E o gavião que alimentava só de cobra vai se extinguir também. Tá? E o que houve aqui? Uma quebra desse ciclo da vida aqui. Isso é que é o problema da natureza. Isso que é a importância da preservação ambiental. Né? De qualquer meio, seja ele da fauna, que são os animais, ou da flora, que são os vegetais. Né? A natureza é o nosso habitat, a gente precisa dela para sobreviver. Se ela não existe mais, né, vai dar problema. Alguns anos atrás teve um problema biológico bastante preocupante no Pantanal. Sabe que o Pantanal era uma área alagada, de alagadiço. Lá, naturalmente, tem muito jacaré e piranha. Como a caçada de jacaré lá estava grande demais, estava matando jacaré demais, não só pela carne, mas principalmente pelo couro, o que estava acontecendo? Na natureza, o principal predador da piranha é o jacaré. O que estava acontecendo com as piranhas então? Se o jacaré estava diminuindo, as piranhas aumentando. Estava atacando os animais, os bovinos que são criados na região e também, né, os peões das fazendas. Pessoal, então isso é o que temos para hoje. Né? As atividades, não sei se já chegaram na casa de vocês, mas vai chegar. Né? A atividade é bem fácil, né? Não é difícil. Né? E qualquer dúvida ou ao realizar as atividades ou em relação ao conteúdo explicado, pode chamar no WhatsApp, ok? Não vou pôr o número aqui, que esse vídeo vai para o YouTube e ele vai ficar liberado. Não vou colocar o WhatsApp aqui, mas vocês têm acesso a ele lá na sala, ok? Então, fique com Deus e até a próxima.